Boa noite. Como ele falou, meu nome é Jéssica Meneghello. Eu sou nutricionista esportiva, sou pós-graduanda em nutrição ortomolecular, então ainda não sou, como ele citou. Fico muito feliz que vocês, realmente, o pessoal do Cresce se interesse na parte da alimentação, que isso é muito importante, independente de qualquer profissão. Isso muda realmente toda a nossa vida, Uma boa alimentação muda todos os aspectos. Trabalho, a vida, em casa, enfim. Então, vamos lá. Eu vou falar a respeito de como o corretor de imóveis pode melhorar a sua alimentação diária. Na verdade, isso é muito mais, não necessariamente só o corretor de imóveis, mas pessoas que realmente passam muito tempo fora de casa, Eu sei que é muito complicado a gente ter que, muitas vezes, fazer algumas escolhas quando está passando no restaurante, self-service, enfim. Vamos lá, Epidemiologia. Quase metade da população hoje está em sobrepeso ou obesidade. Isso é em torno de 52% nos homens e 44,7% nas mulheres. É quase a mesma coisa a parte do gênero. Então, o sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para doenças crônicas como câncer, diabetes, doenças relacionadas ao coração, entre várias outras que eu vou citar aqui agora, tá? Será que vale a pena mudar os nossos hábitos? Vamos lá, eu vou citar várias coisas aqui para vocês. Quais são os malefícios de dos maus hábitos alimentares? Vê se vocês se identificam aí. Desequilíbrio nutricional, mau humor, fadiga, sono e cansaço, falta de energia, apneia do sono, gordura visceral, esteatose hepática, que é aquela gordura visceral, sabe? Aquela gordura que geralmente os homens mais ficam com aquela barriga bem grandona e dura. Isso é gordura visceral. Alguém aí tem? Não. Infertilidade, falta de concentração, redução da memória, doenças vasculares, diabetes, hipertensão, o sobrepeso e a obesidade, aumento dos riscos de cânceres e outros. Focando bem na área de vocês, olha só toda a ligação. Mau humor, fadiga, sono e cansaço, falta de energia. Alguém pode um dia ter esse tipo de coisa? Está visitando um cliente lá, não, hoje eu estou mal-humorado. Hoje eu não estou afim de falar, não fala comigo, não. Não dá. Então, isso, com certeza, a alimentação muda muita coisa. Quais são os benefícios do equilíbrio nutricional? Então, bem-estar físico e mental, assim, principalmente o mental. Então, o físico, geralmente, vocês andam mais de carro, Agora, o mental tem que estar 100% sempre. Então, melhora da memória e concentração, melhor desempenho físico e mental, aumento da imunidade, redução de infecções, prevenção de doenças, mais energia e disposição, combate à depressão, reduz o estresse, melhora a circulação, retardo do envelhecimento, as mulheres já gostaram, retardar o envelhecimento, melhor qualidade de vida, entre milhares de outros. Então, todo mundo trabalha para si, na verdade, Corretor de imóveis trabalha para si. Então, se você fica menos doente, consequentemente, tudo melhor para você. Se você fica doente e não trabalha, você não recebe, Sei porque eu também trabalho assim, é duro. Não dá para ficar doente. Então, vamos lá, Dieta e reeducação alimentar. Será que tem diferença de uma coisa para outra? Muita, tá? 100%. Geralmente, dieta, a gente já pensa numa coisa, dor, Dor. Tipo, nossa senhora, dieta não, pelo amor de Deus, estou de dieta, uma coisa restritiva, vou passar fome, vou passar mal, E, na verdade, não tem nada a ver com isso, Dieta é reeducação alimentar, mas a gente pensa em dietas, aquelas que a gente vê na internet, aquelas que as pessoas começam a emagrecer e ficam com aquela cara de doente, Que fica andando pelos cantos de mau humor. Então, não tem relação uma coisa com a outra. Então, qual que é a mudança real? Para você realmente ter uma mudança real, as coisas têm que ser gradativas. Não adianta alguém passar e querer enfiar uma coisa goela abaixo. Você tem que comer frango e batata doce todos os dias para emagrecer. Aí a pessoa, coitada, está vindo de 3 em 3 horas, ela olha no relógio, vai ela lá com o negócio de batata doce, frango, o tempo todo. Então, não está relacionado a esse tipo de coisa. Então, para a gente realmente ter uma mudança, em primeiro lugar, a gente tem que começar a mudar aqui.
né? Então, se você tem um plano alimentar, você seguir aquilo, você olha para a comida com uma mentalidade aberta para você realmente querer gostar daquilo. Eu sempre pergunto para os meus pacientes assim: você quer comer chocolate ou você não quer querer comer chocolate? A pessoa, ela quer poder comer, ela não quer não querer comer, né? Entende essa relação? Então, na verdade, as pessoas querem ter o prazer e deve ter. Só que o problema de tudo é o descontrole, né? Então, se a pessoa sabe que ela vai comer um pedacinho e ela consegue comer só aquele pedacinho, aí tranquilo. Mas, geralmente, isso não acontece. Comeu um pedacinho de chocolate, desembesta de comer uma, duas, três e vai a barra toda e vai indo, né? Então, o problema principal é sempre a questão do descontrole e não você comer um pedacinho, né? Então, reeducação alimentar tem a ver com as coisas, tem que ser tudo gradativo. Eu não posso ir chegar e impor alguma coisa a alguém. Qual que é o pensamento que a gente tem que ter? Eu não vou comer porque eu não quero, não porque eu não posso, né? Você não pode por quê? O que eu vou fazer se você comer? Nada. O que vai acontecer com você se você não comer? Se você comer? Nada. Você só vai dar um passo para trás naquilo que você gostaria de ter como resultado, né? Então, a pergunta é assim: quando eu posso comer um doce? E a resposta é você que sabe, porque você se conhece muito melhor do que qualquer outra nutricionista ou qualquer outro profissional que for te auxiliar. Então, reeducação alimentar, como eu falei, não tem nada a ver com restrições calóricas extremas, mal-estar e baixa imunidade. Muito pelo contrário, né? Então, na verdade, a reeducação alimentar, ela vai melhorar a sua disposição, vai melhorar, né, no seu trabalho, vai fazer com que tudo melhore e não piore. De início, talvez alguns efeitos colaterais. Porque muitas vezes a gente tem que fazer uma mudança no carboidrato, né? E o carboidrato é tudo que a gente mais ama, né? Aquele pãozinho branco, né? O Nelson já... Mas depois tudo se acostuma. Então, logo de início, o que acontece? O seu corpo entende que algo diferente está acontecendo lá, né? Então, ele vai falar: meu Deus, né? Que é isso? Até ele alterar realmente e ele se acostumar. Geralmente isso fica em torno de uns 2, 3 dias e depois você já vai se acostumando e a tendência é você ter algo, você sentir muito melhor do que você sentia antes de iniciar o processo. Então, é como se, na verdade, fosse uma limpeza do seu organismo, né? Ele vai se alterando até realmente ele sentir que algo diferente está acontecendo lá e que aquilo é benéfico e não maléfico. Após um curto período de tempo, as mudanças começam e isso vira positivo e não mais os tais efeitos colaterais que, na verdade, nem sempre acontecem. Então, quais são as possíveis mudanças no dia a dia do corretor de imóveis, né? Que são pessoas que geralmente ficam mais fora de casa. Então, a primeira coisa é tomar um bom café da manhã. Então, geralmente é um horário que, às vezes, um dos únicos que fica realmente em casa, é a alimentação que faz realmente em casa, né? Então, se você inicia a primeira refeição do dia com bons alimentos, né? Realmente sai de casa com a barriga já estufadinha lá, claro, na medida do necessário, né? Você já consegue ficar muito mais tranquilo. Então, é essencial que a gente evite a fome, principalmente no início da manhã, para que a gente não faça escolhas erradas, tá? Então, o que é muito importante? Organização. Eu acho que isso, na verdade, é o que as pessoas mais sentem dificuldade. Então, você pega um plano alimentar, né? Então, de início, vai mudar a sua rotina toda, né? Eu vou ter que pegar, eu vou ter que olhar, ver o que eu vou ter que comer aqui, que horas que eu vou comer aquilo, né? Então, isso geralmente é o mais complicado. Então, preparar os alimentos com antecedência vai fazer o quê? Com que você pense naquilo que você vai comer antes. Então, pensa comigo, se você está morrendo de fome, qualquer coisa que passar pela sua frente, você vai traçar. Porque eu preciso comer, estou com fome, socorro, né? Agora, se você tem um tempo de pensar antes, muito mais fácil, né? Já está feito lá, eu pego, eu esquento e aí eu vou comer aquilo que eu deveria comer, né? Então, você tem realmente uma reflexão muito melhor. Então, congelar os alimentos, né, em tupperwarezinho é uma estratégia legal. Tem pessoas que não gostam, né, dessa coisa de congelado e tudo mais. Mas é uma boa estratégia, você congela, leva, né, em bolsa térmica também é uma coisa legal. Você coloca lá na bolsa, na hora que você precisa comer, você vai lá, se alimenta e isso evita que você passe lá e olhe aquele chocolate,
Você já levou lá o seu lanchinho, tudo, você, vai com certeza evitar que você faça escolhas mais inadequadas. Restaurante self-service, isso deve acontecer bastante, né? Tá na rua, né? O que eu faço agora? Então, estratégia. Chegou lá no self-service, qual que é a tendência de todo mundo fazer? A pessoa chega, cata, passa um por um, já vai colocando, né? Coloca tudo. Não, esse aqui é gostoso. Esse aqui é gostoso também. Nossa, esse aqui é uma delícia. Chegou, tem um prato desse tamanho no final. Então, porque você, realmente você não olhou tudo que tinha ali. Você foi pegando todos os mais gostosos. Então, estratégia. Olha primeiro. Olha lá, deixa eu ver qual que é melhor. Não vou falar talvez o mais gostoso que você gostaria de comer, mas aquilo que naquele momento vai te fazer um efeito um pouco melhor. Então, olhou tudo lá, chegou, aí você já sabe aonde você vai passar e qual alimento que você vai escolher. Então, uma das coisas, evite 2 carboidratos no prato. O que são carboidratos, né? Por exemplo, arroz e batata, arroz e batata, ou sei lá, tem gente que come essas coisas, feijão e macarrão, então misturar, eu também não gosto, mas tem gente que faz isso, então misturar um carboidrato com você gosta? Nelson, não faz mais isso não, hein? Então, esse tipo de coisa a gente evita num prato. Eu vou explicar por conta do carboidrato, que realmente é o que mais acumula gordura com facilidade. Então, inicie as refeições sempre pela proteína, tipo carne, o frango, o peixe, O que acontece? A proteína, ela dá muito mais saciedade. Então, se você inicia o seu prato com a proteína, com uma salada, com azeite extra virgem, você vai ter muito mais saciedade. E logo aquilo que você talvez colocou no prato, vamos supor, sei lá, uma lasanha, um nhoque, Se você respeitar a sua saciedade, você já vai estar muito mais satisfeito para comer aquele nhoque todo que estiver no seu prato, Então, isso é uma boa estratégia aí. Lanches intermediários. Isso é uma coisa, será que a gente tem que comer de 3 em 3 horas? Porque isso é comum. A gente, nutricionista, a gente realmente coloca lá comer de 3 em 3 horas. Isso não é uma regra. Tem pessoas que não podem comer de 3 em 3 horas. Você está numa reunião. Não, para que eu preciso comer. Tem coisa que não dá. Então, hoje é cientificamente provado que a gente não precisa se alimentar de 3 em 3 horas. Mas por que a gente prioriza se alimentar de 3 em 3 horas? Primeiro, para evitar que você sinta fome, Se você tiver muita fome, como eu expliquei antes, a tendência de você escolher coisas, mais gordurosas ou com mais açúcar é muito maior, porque você vai estar com fome e a vontade de comer também vem junto, Então, evitar o excesso de fome. Então, o excesso de fome vai causar realmente, está muito mais propício a escolhas inadequadas. Quais são as escolhas menos adequadas? Eu nem falo inadequadas, porque depende, Mas vamos lá para as menos adequadas e que geralmente isso é muito comum no consultório. Fala, não, mas eu como muito bem, eu estou comendo Nesfit, Porque ela é integral, Eu acredito que todo mundo deve estar por dentro. Nossa, eu achei que eu estava arrasando, E não, só que não. Então, vamos lá. Bolachas, pão branco, bolo, barra de cereais, salgados fritos ou assados, carboidratos isolados. Então, vamos lá. O que acontece? Toda vez que a gente ingere esse tipo de alimento, pão branco, arroz branco, fruta, inclusive fruta, É que a gente mistura a fruta com alguma outra coisa e a gente consegue amenizar isso. Tapioca, doce. O que acontece? A gente ingere aquele alimento e ele vai causar um pico de glicose no sangue. Na hora, vai subir. Quando acontece esse pico de glicose, a insulina, que é o que capta essa glicose para levar para a corrente sanguínea, ela vai subir também. E essa insulina é um hormônio anabólico, mas anabolismo a gente já pensa, nossa, vou ganhando massa muscular, Mas não é só ganho de massa muscular, é acúmulo de gordura também. Então, olha o que acontece. Subiu, a insulina subiu. Ela vai acumular gordura e a insulina vai fazer a tua glicose cair. A hora que isso cai, você tem uma hipoglicemia. Um dos sintomas da hipoglicemia é fome. Logo, você tem fome de novo. Aí, o que vai acontecer? Você vai querer comer de novo. Aí, você não sabe o que come, aí você come a Nesfit de novo. Aí, você vai e assim vai. Então, a mesma coisa acontece com as barras de cereais, que todo mundo pensa, não, mas é cereal, Se você realmente for olhar ali nos ingredientes,
de integral, não tem nada, é puro açúcar. A pessoa vai comer 3, 4 achando que está arrasando, né? Então acontece a mesma coisa com fruta, né? Os bolinhos, independente se o bolo tiver recheio ou não tiver recheio, enfim. Tá? Então, o que acontece com a fruta? Quando a gente mistura um alimento de índice glicêmico alto, que são esses que eu citei, com uma gordura boa ou com uma proteína, a gente consegue fazer com que esse índice glicêmico diminua, né? Então, não é que a fruta seja um alimento ruim, pelo contrário, é um ótimo alimento. Só que dependendo, se você comer a fruta isolada, ela realmente vai ter esse pico. Se vamos supor, a gente coloque uma fruta com uma castanha do Pará, eu aumentei a quantidade de caloria, não aumentei? Mas a caloria não é o mais importante. A importância maior é sempre o que o alimento tem a te oferecer, que é a quantidade de carboidrato, de proteína e de gordura. Então, se eu misturar, por exemplo, a fruta com uma castanha, eu aumentei a caloria, mas eu consegui que isso fique um pouco mais estável. Então, você consegue ter energia por muito mais tempo, evita que você tenha mais fome rápido, né? E ameniza essa questão de você realmente ficar com certas compulsões. Então, a gente nunca utiliza a fruta sozinha, é sempre acompanhada com alguma outra gordura ou uma proteína. Então, quais são as escolhas mais adequadas? Então, vou explicar um pouquinho a respeito da proteína e da gordura boa. Então, o que são proteínas, né? O carboidrato é aquilo que eu expliquei, ele tem fonte energética, né? Ele é de fonte energética. Mas ele é o que mais acumula gordura, né? E retenção de líquido, enfim. Mulher geralmente tem essa parte de retenção de líquido bem acentuada. Então, a proteína, em primeiro lugar, a proteína dá muito mais saciedade. Então, é difícil alguém conseguir comer 1 quilo de carne de uma vez. Mas a gente consegue comer uma panela de brigadeiro, né? Uma panela de brigadeiro é muito mais fácil do que a gente comer realmente uma quantidade muito grande de proteína. Então, por quê? Porque a digestão é diferente, então a gente não pode tratar caloria tudo como se fosse uma coisa só, porque cada um tem uma função, né? O que acontece com a proteína? A proteína que são carnes, frangos, ovos, peixes, né? Tudo que, até suplementação, whey protein, enfim. Ele dá muito mais saciedade, então você come, você realmente sente que você, né, comeu alguma coisa. Só para ela ser digerida, ela gasta 30% daquele valor. Então, vamos supor que você ingeriu um alimento de 100 calorias. 30 é utilizada só para fazer digestão. O resto dos 100, aí realmente é utilizado como a fonte de energia da proteína. Né? Então, e ela faz construção de tecido. Então, até para formar a casquinha da ferida, quem faz é a proteína. Né? Então, e consequentemente, ela também faz a massa muscular. Ela constrói massa muscular. Então, quem vai lá, treina, né? Tem estímulo muscular. A pessoa, na verdade, ela só vai ganhar massa muscular quando ela chegar em casa e comer. Né? Então, quem faz essa construção de tecido, a construção muscular, é sempre a proteína. Quanto mais massa muscular você tem, mais rápido o seu corpo gasta caloria, gasta energia, você perde gordura com mais facilidade. Tá? Então, quais são as escolhas mais adequadas? As oleaginosas, né, que são castanhas de caju, castanha do Pará, nozes, né, castanhas em geral. As frutas não isoladas, como eu expliquei, sempre misturada. Carboidratos complexos, que é aquilo que eu expliquei, ao invés de dar aqueles picos, a gente consegue manter. Então, por isso que a gente utiliza tudo integral. Qual que é a diferença entre o pão branco e o pão integral? Em caloria nenhuma, né? Pode ser que até que o integral tenha mais caloria do que o outro, mas em relação a esses picos, um dá e o outro não dá. Então, você tem muito mais vantagem, a sua fome vai ser muito menor. Né? Então, por que a gente escolhe essas oleaginosas, que são as gorduras boas? Né? Porque a gordura, por incrível que pareça, ajuda a queimar gordura. É claro que não adianta a gente... o Nelson já fez assim. Nelson, por isso que você come a castanha no Pará. Então, na verdade, ela ajuda a queimar gordura. Por quê? Vamos supor que você vá para a academia treinar. E você come uma bomba de carboidratos. Eu como banana com aveia, não sei o quê. Geralmente as pessoas fazem isso, né? Porque vai dar energia.
Aí, o que acontece? O nosso corpo tem um estoque de carboidrato. E para a gente começar a queimar gordura, esse estoque tem que estar diminuído, né? Então, muitas vezes você chega na academia, você vai embora, sai da academia e você ainda não conseguiu atingir a queima da gordura, né? Ao contrário, por exemplo, se você usar uma gordura boa, né? Que das castanhas em geral, azeite extra virgem, óleo de coco, abacate, que todo mundo acha que não deve comer porque tem muita caloria, né? Então, a pasta de amendoim que a gente usa, a gema do ovo, que todo mundo tira, a tal da gema do ovo, né? Então, tem alguns minerais e vitaminas que só são absorvidos com gordura, né? Então, ele ajuda a usar a nossa gordura como fonte de energia primária. Então, o normal do nosso corpo é usar primeiro o carboidrato. Se a gente não tem muito carboidrato circulante, ele vai usar o quê? A gordura, né? Então, a gente consegue queimar a gordura com mais facilidade. Então, a gordura ela deve existir na alimentação de todo mundo. A gente não pode tirar só por conta do excesso de caloria. Essa parte das oleaginosas tem que ser uma coisa consciente, tá? Então, eu falo assim, olha, a castanha do Pará, ela dá mais saciedade. Se a pessoa não sabe disso, muitas vezes ela come e ela vai achar que ela ainda precisa comer porque ela comeu uma coisa tão pequena. Eu falo porque eu tenho isso na minha casa, né? Acontece assim, vou contar. Eu tô passando assim, eu tenho uma gaveta lá em casa, aí tem as Nesfit, que ele come as Nesfit. Eu também como de vez em quando, né? Mas ele tem as Nesfit. Aí tem meu negocinho lá cheio de castanha. Aí eu passo, tô com fome, catar castanha, ele cata o Nesfit. Aí outro dia eu falei para ele, Fábio, por que você não come uma castanha? Nossa, você acha que isso aí vai me saciar? Aí eu falei assim, ai meu pai, assim, é santo de casa, né? Aí a gente estava indo no atacadão esse dia, eu falei, eu posso te dar a aula que eu dou todo dia lá no consultório? Aí eu fui falando para ele, então pelo menos quando ele come depois, ele vai saber, né, que aquilo sacia. Mas enfim, vamos lá. Então, os ovos, né, e as proteínas. As melhores escolhas, então, são sempre a questão da gordura boa e das proteínas ou a fruta com alguma coisa junto. Então, será que a gente deve contar caloria? Por tudo isso que eu falei, será que a gente deve só contar caloria? Como que no final eu posso só contar 1.000 calorias, 2.000 calorias, se cada caloria serve para uma coisa? Eu não posso tratar tudo como uma coisa só. Vamos supor que eu dei uma dieta lá de 1.000 calorias por dia só de carboidrato. A pessoa vai emagrecer? Ela vai definhar. Quem é que faz construção muscular? É proteína. Se não tenho nada de proteína, o que vai acontecer? Eu vou perder peso na balança, mas eu vou perder uma quantidade de massa muscular enorme, né? Então, o que eu vou ficar? Flácida e doente. Então, adianta a pessoa ficar magra, porque isso não é emagrecer, né? O que é emagrecimento? É perda de gordura, né? Perda de gordura é emagrecimento, não é eu pisar na balança com 50 quilos. Alguém com 50 quilos e 40% de gordura é magro? Não, né? Aí, se a pessoa tem 70 quilos com 10% de gordura, ela é gorda? Não. Então, mulher geralmente tem esses números na balança. Eu vou pesar 61,5. Esse é meu número. A pessoa já sobe lá, não, eu quero pesar tanto. Não adianta, se você tiver 30%, 40% de gordura, você não é magro, né? Emagrecer é realmente a mudança de composição corporal. Eu reduzo a minha gordura sempre, né? Então, na verdade, a gente saber para que serve cada alimento, cada macronutriente, que é a proteína, carboidrato e gordura, né? E eu entender para que serve cada um e saber fazer melhores escolhas, independente. Se eu como alimentos que me dão saciedade, logo eu como menos, não é? Então, claro, se a gente consegue entender realmente, fisiologicamente, o que é a saciedade, porque a gente ter vontade de comer é aqui, né? Saciedade realmente fisiológica é outra coisa, né? Então, a saciedade vem muito mais se você tem escolhas, né, de alimentos melhores. Então, como eu disse, os impactos fisiológicos são distintos ao carboidrato. Então, evitar pratos pesados. Então, imagina só, você está lá atendendo os clientes, tudo, vou almoçar com uma feijoada. O que vai dar depois? Sono, indisposição, né? Você vai querer dormir, muitas vezes você não vai poder, né? Então, diminui o desempenho e a atenção. Isso é fato, você vai estar com a barriga cheia lá, estufado, né? E muitas vezes você não vai conseguir desempenhar aquilo que deveria, que eu gostaria. Então, prestar atenção na comida.
Isso é uma coisa que quase ninguém faz. A gente come olhando a televisão, mexendo no celular, pegando o filho aqui, não sei o que, né? A gente não presta atenção. O que acontece isso? O nosso cérebro não entende que a gente se alimentou, né? Então, muitas vezes a gente não esquece, será que eu almocei hoje? Eu almocei, pensando no dia anterior, né? Mas esquece. Então, a gente comer com atenção vai fazer também com que a gente consiga fazer com que o cérebro entenda que a gente se alimentou, né? E até as enzimas digestivas, né? Isso tudo muda em relação também à rapidez que a gente engole aquilo, a falta de mastigação. Então, quanto mais a gente mastiga, mais saciado a gente fica, né? Então, isso é tudo relação não só com estética, mas é a saúde, né? Então, a gente engole tudo com pedaços enormes, aí que passa tudo pelo sistema digestório e isso acaba realmente afetando até na questão da saúde. Manter uma boa hidratação. Isso é muito importante mesmo porque o nosso corpo é feito 70% de água, né? Então, muitos problemas de saúde acontecem pela falta de água. Mas o que acontece em relação à comida ou talvez até na compulsão? A gente acaba confundindo a sede com a fome. Então, muitas pessoas acabam confundindo qualquer desconforto com fome, né? Porque fome comer é gostoso, né? Então, eu tenho desconforto, eu como, mas muitas vezes é inconsciente, né? Muitas vezes acontece de você beber água e a fome passar, porque não era fome, era a sede, né? Então, estratégia de deixar sempre uma garrafinha perto, né? Então, vai bebendo água. Muitas vezes a gente esquece mesmo. Até no meu trabalho eu falo isso toda hora. Mas a minha garrafinha fica lá e eu falo muito. E muitas vezes eu também esqueço. Mas, sei lá, coloca celular para despertar. Isso faz toda a diferença, tá? Em questão de massa muscular também, né? O nosso músculo é feito mais da metade dele por água, né? Então, a água é essencial para a vida do ser humano. Então, pode-se também espremer o limão na água. Gente, isso não tem nada a ver com queima de gordura, tá? As pessoas acham que vão acordar de manhã e tomar água com limão, que ela vai fritar toda a gordura que tem por dentro. Isso não acontece, tá? Então, geralmente, o que isso pode melhorar, principalmente em jejum? É a gente preparar o nosso organismo, né, para o nosso sistema digestório, para o que vem depois, né? Mas a parte do limão, ele tem vitamina C também, então, ele ajuda a diminuir retenção de líquido, enfim. Tá? Então, o importante é realmente a gente se perceber e evitar que se tenha sede, né? Quando a gente tem sede, a gente já está em processo de desidratação. Então, tem que realmente tomar água constantemente. O que acontece quando chega em casa e come tudo que vê pela frente, né? Geralmente, passa o dia inteiro ruim, né? Não pode comer direito, vai lá e come uma coisa ali, come outra coisa lá. Aí, chega em casa e acaba com tudo, né? Isso é muito comum. Então, o que acontece? O alimento, ele estimula hormônios de bem-estar, né? Então, o que acontece quando chega em casa? Eu estou cansado, agora eu vou relaxar. Aí você vai lá, chega e relaxa, come tudo que vê pela frente, né? Inclusive doce, que é o ápice, é o que mais realmente a gente tem essa liberação de serotonina, que é o hormônio do bem-estar. Então, o que causa bem-estar além de comer? O que causa bem-estar além de comer? Né? Então, a gente tem que perceber o que também causa bem-estar além de comer. Então, eu vou brincar com meu filho, eu vou falar com a minha esposa, eu vou fazer, enfim, né? Eu vou ir para a academia, né? Algo que te beneficie e não que te prejudique, né? Comer em excesso nunca vai beneficiar ninguém. Então, deixe a comida preparada. Se você já deixar a sua comida preparada lá, quando você chegar, se você tiver que fazer tudo aquilo, a tendência é você comer o que vê pela frente, porque você já está cansado, né? Já veio de um dia cheio. Então, se você já tem tudo preparadinho lá, você vai pegar aquilo que você tem, você vai colocar no prato e você vai comer. O que vier depois vão ser as vontades e não a fome. Agora, se junta a fome e a vontade, aí o negócio fica feio, né? Então, fome excessiva é igual a comer compulsivo e escolhas inadequadas. Então, a comer com compulsividade, muitas vezes você coloca no prato e fala, nossa, isso aqui não vai dar, eu estou com muita fome, né? Então, eu vou colocar mais, né? Porque não vai dar isso tudo. Então, comer devagar é aquilo que eu falei, né? Quanto mais rápido a gente come, o nosso cérebro não entende que a gente
comeu, então é muito bom você coloca na boca, mastiga, sente o sabor da comida, né? Uma estratégia que a gente usa muito é pousar o talher, né? Então é assim, você coloca a comida na boca, aí você coloca o talher de volta. À noite, quando chega em casa, dá para fazer isso. Talvez no dia a dia, no almoço, não dê. Você coloca na boca, aí você coloca o talher de volta no prato, aí você vai mastigar, 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 e você vai engolir. Na hora que não tiver mais alimento nenhum dentro da sua boca, aí você pega outro. Primeiro que isso já vai demorar um tempo muito maior, né? Porque a gente come assim, ó, né? Já vai demorar um tempo muito maior. Então, isso vai fazer com que você coma menos ou que você coma o suficiente para que você fique saciado, né? Então, faça algumas respirações profundas e tranquilas, lembrando que isso é só para essa hora, tá, gente? Porque eu acredito que ninguém consegue fazer isso pela tarde, né? As respirações profundas e tranquilas, dessa forma, poderá amenizar as tensões e a ansiedade antes da refeição. Então, é como eu expliquei de início. Quando você respira, presta atenção, né, naquilo que você vai colocar no prato, você tem um tempo maior para você pensar naquilo que você vai fazer, as suas escolhas são melhores. E geralmente você pega pelo calor da emoção, né? Vai lá e tô com fome, qualquer coisa vai e traça. Né? Então, desligue-se do seu trabalho e priorize o momento do agora. Então, é muito comum que a gente chegue em casa e ainda fique pensando naquilo que vai acontecer no dia seguinte. Ah, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer aquela venda? Será que ele vai, né? Fica aquela coisa na cabeça. Na hora que chega em casa, é uma hora que chega. Aqui é minha hora, é a hora de eu estar com a minha família, na hora de eu estar na minha casa, de eu assistir aquilo que eu quero, de eu fazer aquilo que eu quero, né? Uma coisa de cada vez. Então, quanto mais se foca em problemas ou expectativas no próximo dia, mais a chance de ansiedade atacar tudo que vê pela frente. Então, a ansiedade é o maior problema que a gente tem, né? As escolhas erradas geralmente acontecem pela ansiedade, né? A gente fica nesse calor do dia a dia, né? Nessa coisa doida, né? E a gente não consegue nem pensar que precisa comer. Então, a gente tem que entender que se alimentar é fisiológico, não é só para aliviar a tensão, não é só pelo bem-estar, né? É realmente fisiológico. Então, eu sempre coloco isso lá no consultório, assim, ninguém gosta de colocar gasolina ruim no carro, né? Então, gasolina ruim vai acontecer o quê? Eu aprendi agora, dar manutenção no carro, né? Dar manutenção no carro. Por que você coloca tanto combustível ruim em você mesmo? Então, você come qualquer coisa e qual que é a consequência que isso vai te trazer? Vão trazer problemas futuros. Logo de início, quando é criança, adolescente, enfim, até jovem, 20 e poucos anos, você vê que está tudo tranquilo. Vai passando o tempo, depois você chega nos 30, aí o negócio vai pegando. Aí você vai vendo que realmente eu deveria ter feito isso. Não, agora a pessoa corre atrás do prejuízo, mas muitas vezes não dá mais. Então, as escolhas que a gente faz em relação à alimentação muda a vida inteira da gente. As considerações finais. Eu vou ler para vocês porque eu fiz bonitinho isso, tá? Então, o corretor de imóveis está sempre em contato com pessoas e pessoas novas geram novos negócios. O corretor trabalha para si mesmo, sobretudo, uma boa nutrição, sem sombra de dúvidas, auxiliará consideravelmente para o melhor desempenho no trabalho e em sua vida. Um organismo equilibrado, além dos benefícios físicos e estéticos, reflete uma melhor imunidade, menos prevalências de patologias, que são as doenças, melhora na atenção e energia, que, consequentemente, reflete diretamente no desempenho do profissional. É de grande importância procurar auxílio de um profissional nutricionista, tendo em vista sempre a melhora da saúde e bem-estar e não sofrimentos desnecessários com dietas extremamente restritivas. Então, na verdade, não adianta a gente ir buscar internet, ir buscar a dieta do outro, porque o seu plano alimentar é seu. Dieta não tem nome, não é dieta do cão, não é dieta da sopa, a dieta tem que ter o teu nome, né? Então, cada organismo responde de uma maneira. Se não fosse dessa maneira, teria receita de bolo e todo mundo estaria do jeito que quer, no momento que quer. Então, cada organismo responde de uma maneira, a gente tem genéticas diferentes, a gente tem estilos de vida diferentes,
e isso realmente muda tudo. Então, é muito importante que as pessoas realmente procurem um profissional especializado na área, né, para auxiliar, mesmo porque o sofrimento é muito menor, né? As pessoas geralmente comem uma quantidade de comida tão pouca que não é o suficiente nem para a pessoa se manter viva, né? Então, muitas vezes isso não tem necessidade, né? O sofrimento não é para ser dessa maneira, não é para ter esse sofrimento todo. Então, muito obrigada. Aqui é o endereço do meu consultório, os meus contatos, as minhas redes sociais. E aqui a frasezinha que não faça dieta, mude seu estilo de vida, porque isso realmente é o que vai mudar a sua vida, não é um simples papel com várias regras. Muito obrigada.